nessa massa de dados que a gente tem sobre o adventismo hoje, a gente separou ela para analisar em 3 grupos, né? 3 categorias de informações de variáveis que estão dispostas nesse conjunto de dados. Uma delas é o dado global, a quantidade de adventistas por região, por estado, para o país inteiro. A gente tem também um segundo bloco de informações que a gente tem trabalhado aqui no livro, que é o conjunto de informações demográficas. Qual é o gênero do indivíduo, o estado civil do indivíduo, qual que é a idade. São informações básicas que a gente atrela ela ao lugar em que aquele indivíduo se encontra, a geografia do indivíduo. E além disso, no livro hoje você encontra um conjunto de informações que são as informações também socioeconômicas. A questão de renda do indivíduo, a questão de instrução do indivíduo, a questão de acesso a tecnologias e outros bens de consumo básicos. Essas informações, nessas 3 categorias, elas dão suporte a estudos e compreensões sobre o adventismo em categorias diferentes. Uma primeira, vamos olhar para a projeção, a dinâmica de crescimento da denominação. A segunda, vamos entender inicialmente qual é o perfil básico do indivíduo, a questão demográfica. E agora vamos entrar um pouco mais na vida, no cotidiano do indivíduo, qual que é as suas características socioeconômicas. Neste episódio, vamos olhar algumas das informações do Censo 2010, começando pela distribuição por gênero. Embora acompanhando o fato de que, no Brasil, temos uma maioria de mulheres de cerca de 2,1%, essa diferença passa a ser ainda maior dentro da Igreja Adventista. No total geral, temos cerca de 54,9% de mulheres e 45,1% de homens, uma diferença de quase 10%. A população brasileira, ela tende a ter mais mulheres que homens. Isso vai na casa dos 2,3% de mulheres a mais do que homens. Quando a gente vai para o adventismo, a diferença sobe para 10% para cada região. E isso é uma coisa que a gente já vê em outros estudos sobre religiosidade no Brasil, que a mulher tende a se enxergar de forma mais religiosa que os homens. Então isso já é uma característica que realmente acontece nos outros estudos, né, populacionais das religiões no Brasil. É mais comum a mulher ter a percepção de que ela é um ente religioso, ou praticar uma religião, ou ter uma adesão religiosa do que o homem. O homem, ele tende a ter menos adesão às religiões no Brasil. Isso é muito claro. Isso também acontece no mundo de maneira geral, mas no Brasil isso é muito marcante. Uma característica que é relevante citar é que há um engajamento muito grande dentro do próprio adventismo com relação às mulheres. A gente tem 2 departamentos que são bem fortes na possibilidade de engajamento, tanto o departamento de assistência social quanto o próprio Ministério da Mulher. Então a gente tem pelo menos 2 departamentos dentro da Igreja Adventista hoje que são válvulas de engajamento para uma mulher que adentra a esse credo religioso. Então isso de alguma forma alavanca, né? Já que você tem engajamento, você se envolve, você está envolvido em atividades, ministérios e coisas, isso acaba também alavancando, de certa forma, a atribuição daquela mulher a partir do momento que ela se torna membro, né? Existe uma tendência que sociólogos e demógrafos ainda não conseguem explicar, de que a maior parte dos movimentos religiosos de natureza conservadora, eles atraem mais mulheres do que homens. Então, a Igreja Adventista precisa estar cada vez mais preparada para dialogar com esse público, que é maioria e continuará sendo maioria por muito tempo. Existe um ministério específico para esse público na Igreja Adventista, mas mais do que um ministério, é preciso pensar em termos de futuro, como que essas mulheres podem fazer parte cada vez mais do planejamento, né, das comunidades, fazer parte da tomada de decisões, da liderança, como que esse grupo pode ser mais contemplado na programação, na liturgia, nas ações e nos projetos da igreja local, mais do que tem sido feito até então, porque esse grupo é majoritário e continuará sendo por um bom tempo. Esse grupo precisa se enxergar
representado em várias nuances, em várias dimensões da instituição. O que a gente nota é que a gente tem muitas líderes hoje à frente da missão nos diversos segmentos, diversos projetos da igreja. São as mulheres que têm levado à frente esses projetos, liderado, e a igreja naturalmente sente a necessidade de empoderá-las, de treiná-las, de dar cada vez mais voz para que elas possam ajudar nesse processo. Talvez um ponto que não possa ser esquecido aí é a necessidade de a igreja também falar a linguagem dos homens, para que eles não fiquem esquecidos, né? Então, às vezes a gente percebe iniciativas específicas para atender ao público masculino. Uma pergunta que fica para reflexão é: será que a maneira como a gente tem conduzido as coisas, os projetos da igreja, são mais femininos? Em outras palavras, eles encontram maior ressonância com o público feminino, e haveria necessidade de também pensar em comunicar mais ao público masculino? E como fazer isso? Talvez seja um desafio. Em relação à distribuição etária dos membros, o padrão segue de perto a tendência nacional, com algumas diferenças interessantes. Há mais adventistas entre 0 e 15 anos do que no geral da população brasileira. A faixa dos 11 aos 15 anos representa uma fatia de 11,3% dos adventistas. Em segundo lugar, tem-se a faixa de 6 a 10 anos, com 9,3%. Isso indica que a igreja adventista no Brasil é majoritariamente jovem. Quando a gente olha especificamente para a pirâmide etária brasileira e do adventismo e faz uma comparação entre essas duas, a população brasileira ela passa por um período de mudança, né? A gente percebe que há um alargamento da pirâmide etária em que as faixas de maioridade, os idosos, costumam se tornar maiores do que éramos antes, quando analisadas as pirâmides etárias brasileiras históricas. Então, há um envelhecimento da população brasileira. Agora, o adventismo, em 2010, quando a gente vê a proporção de adventistas, a gente percebe que, na verdade, a igreja, representativamente, ela é uma igreja com maior incidência de jovens, juventude, de adolescentes, do que quando a gente compara isso com a população brasileira. E o pico de brasileiros adventistas se encontram ali nas categorias entre 11 e 15 anos, que inclusive, por coincidência ou não, a gente pode estudar isso de forma mais precisa, é onde se encontra um dos departamentos da igreja, que é o ministério com o Clube dos Bravadores. Então, é justo a faixa com a maior adesão demográfica do adventismo. E quando a gente talvez fizer, e podendo fazer uma análise, inclusive de batismos, outras coisas relacionadas ao Clube dos Bravadores, talvez a gente perceba que essa talvez seja uma das grandes ferramentas, se não a maior ferramenta de entrada para a denominação adventista. É a que é a mais larga, pelo menos a gente enxerga que é uma das ferramentas que faz com que se alargue essa pirâmide etária brasileira adventista entre os 11 a 15 anos, né? Um dado que chama a atenção, porém, é uma súbita queda nos números quando passamos da adolescência para a juventude. Embora na faixa dos 11 a 15 a média adventista é maior que a nacional, sendo 11,3% contra 9%, quando observamos a faixa de 21 a 25 anos, temos uma inversão, com 8,3% de adventistas contra 9,1% de brasileiros. Há uma diminuição significativa a partir dos 16 anos, que interrompe a sequência da curva etária. Agora, quando a gente passa dos 16 até os 25 anos, a gente vê, na verdade, uma entropia ali nos dados. Existe uma perda demográfica muito, muito forte. Ela é menor nas mulheres, ela é maior nos homens, mas ela também ocorre tanto nos dois gêneros. E isso, de alguma forma, serve como um alerta, porque a gente vê inflar a pirâmide dos 11 ao 15, ou seja, não são apenas os adventistas que se dão por forma familiar,
porque vem ali de uma família adventista. A gente vê que se alarga a pirâmide entre os 11 a 15. Só que a gente vê o efeito contrário, rebote acontecendo a partir dos 16 até os 25 anos, onde existe o quê? Um afunilamento ali da demografia, da representatividade dos gêneros e com uma maior incidência de perda entre o gênero masculino. Isso é bem forte no Adventismo hoje. A principal abordagem que a igreja, ou na verdade qualquer movimento, qualquer órgão, qualquer indivíduo necessita saber para trabalhar com jovens, é que os jovens precisam participar de qualquer tipo de planejamento e processo decisório. O que acontece muito é adultos ou líderes fazendo programas ou projetos para jovens a partir do que eles entendem que os jovens necessitam. Mas os jovens precisam ser escutados. As demandas deles precisam ser identificadas através deles mesmos. E assim, nessa conjunção entre aquilo que se percebe que a juventude precisa e aquilo que a juventude afirma que ela necessita, é que qualquer tipo de planejamento, projeto e trabalho com a juventude deve acontecer. Não ouvir os jovens é literalmente eliminar qualquer possibilidade de que o projeto ou programa atinja seus objetivos, seja realista e seja consistente. Os jovens precisam ser ouvidos, essa é a primeira lição. Qualquer tipo de programa precisa envolvê-los no seu planejamento, no seu processo decisório. Eles precisam fazer parte da liderança, das decisões, não só porque eles precisam ser ouvidos, mas também porque eles precisam, desde já, aprender a desenvolver habilidades de liderança, de tomada de decisão, de gestão, de discipulado. Quando o assunto é o Estado Civil, uma das maiores faixas de distribuição é a de casados, com 41,7% do total de membros, o que mostra um alinhamento com a compreensão adventista da sacralidade do casamento. Mas, embora dentro de uma porcentagem pequena, em números absolutos, temos cerca de 40 mil membros divorciados. Outra informação curiosa, que carece de maior estudo, é notar cerca de 145 mil solteiros entre os 26 e 45 anos. Os solteiros adventistas, eles correspondem a metade ou mais da metade dos adventistas em cada região brasileira. Isso é uma coisa esperada. Se a gente olha para a pirâmide etária e percebe que a maior parte dos adventistas estão ali concentrados no período de juventude, adolescência, e aí com algum decaimento ali depois no período pós 16 até 25 anos, a gente realmente vai ter uma carga muito grande de solteiros na igreja. Quando a gente pega o período até os 35 anos, a gente encontra a grande proporção dos adventistas. Alguns permanecem solteiros, outros não, mas o estado solteiro realmente é aquilo que mais acontece dentro do adventismo. Agora, como a gente está avaliando de forma demográfica, com o dado populacional, a gente também vê o acontecimento de pessoas que se tornam divorciadas ou passam por outros status matrimoniais, que muitas vezes, quando a gente fala no contexto religioso, é um cenário um pouco mais desconfortável. Mas quando muitas vezes as religiões têm um pouco de desconforto para lidar com essas mudanças, né, de status civil. No entanto, o dado de censo de IBGE, ele captura essa informação de forma precisa, né?